Olá, meus amigos, estamos juntos de novo e desta vez nós vamos estudar um assunto profético muito interessante. Como sempre, nós vamos ver o que tem no Antigo e no Novo Testamento sobre um assunto que eu acho que muita gente, às vezes até nem gosta de estudar ou de ler. É sobre o juízo vindouro. Nós precisamos realmente também estudar sobre este assunto. E hoje nós vamos analisar um pouquinho o que o Antigo e o Novo Testamento revelam sobre o juízo de Deus. Algumas pessoas têm medo do juízo e outras já sentem alegria quando falam em juízo. Por que será que temos dois tipos de reações diferentes quando se fala do mesmo juízo? Será que é porque as compreensões são diferentes também? Então, daqui a pouquinho nós vamos voltar após o intervalo, mas antes de chegar no intervalo, eu quero dizer para você o seguinte: nós temos um guia de estudos da Bíblia muito interessante para oferecer para você. Se você desejar recebê-lo, é gratuito. Basta você ligar para o telefone que aparece na tela, 3621-8907. Repetindo, 3621-8907. Mas se você desejar, você também pode entrar em contato conosco pelo Zap, né? O telefone pessoal, o número é 991-55-3997. E com esse número você me encontra em qualquer lugar. Você pode fazer o seu pedido também do guia de estudos. É gratuito, você não tem que pagar nada e nós vamos entregar para você. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, estamos à disposição. Então, após o intervalo, nós estaremos voltando para ver o que o Antigo Testamento fala sobre o juízo. Até daqui a pouquinho. Viaje com segurança e tranquilidade. Contrate já Evandro Táxi. Profissional com 22 anos de experiência. Carro confortável com ar-condicionado e totalmente segurado. Evandro Táxi. Levando você até o seu destino com responsabilidade e confiança. Na Lu Modas tem confecções em geral a partir de R$ 9,90. Blusas, saias, vestidos, calças, bermudas, peças íntimas, rasteirinhas, arranjos de flores e também produtos da Natura. São preços variados de 10, 12, 20 e até R$30. Faça-nos uma visita. Lu Modas, Avenida Santos Dumont 383, frente a Pneumax. Telefone 9193-4906, 99983-3925. Muito bem, queridos, estamos de volta para a gente poder analisar o que a Bíblia revela, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre o juízo. Será que Deus vai fazer juízo? Será que tem algum julgamento em processo acontecendo ou vai acontecer? O que a Bíblia revela? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, para que a gente possa analisar então o que a Bíblia revela. E eu quero te convidar a abrir no Antigo Testamento o livro de Eclesiastes. Eclesiastes fica ali, um pouquinho antes de Isaías. Não é difícil de encontrar, depois de Provérbios, você encontra o livro de Eclesiastes. Ali, no capítulo 12, você encontra uma afirmação
bem interessantes para a gente poder meditar e analisar um pouquinho. Olha o que diz ali. Este é o fim do discurso. Em outra tradução, fala um pouquinho diferente, tá bom? E a gente vai ler na outra tradução também, na outra versão. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Querido, você observou que ele está falando de juízo, julgamento, né? E é a todas as pessoas. Eu vou ler aqui na versão Almeida, que diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Note, todo homem, não diz raça. Alguns acham que é só judeus. Não, todo homem, a humanidade. E ele diz: por que então devemos guardar os seus mandamentos e temer a Deus? O 14 responde, leia comigo: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Percebeu? Nós gostaríamos de fazer aqui uma análisezinha desse pequeno texto. Nós não vamos ver muitos textos no Antigo Testamento, por questão de tempo, talvez até nem seja necessário. Mas se você um dia quiser fazer um estudo exaustivo sobre isso, nós estamos à disposição para analisar tudo que diz do Antigo Testamento sobre o juízo e o Novo Testamento também, tá bom? Aí a gente pode gastar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e a gente está à sua disposição se você tiver essa vontade, esse pique de estudar a palavra. Mas, primeiro ponto que eu quero que você observe comigo e analise esse pequeno texto é o seguinte: temer a Deus. O que é temer a Deus? Você sabia que é indispensável temer a Deus? Por quê que é indispensável? Para que possamos nos sair bem no dia do juízo. Se nós não temermos o seu nome, o que é temer? Temer é obedecer, temer é respeitar, e também tem o sentido de alta consideração. O que Deus revela para as suas criaturas deve ser levado em alto valor. Então, isso é temer a Deus, respeitar, obedecer, considerar. Então, eu preciso olhar para Deus dessa maneira. E segundo ponto que esse texto nos faz meditar é que nós devemos guardar os seus mandamentos. Está escrito aqui no texto. Devo temer e guardar os seus mandamentos. E quais são os mandamentos? Ele tem mandamentos? Sim. Se ele fará juízo decidindo a vida eterna ou destruição eterna de cada um de nós, então você não acha que seria muito próprio e até sensato obedecer cada um dos seus mandamentos, já que é ele que vai me dar a vida eterna ou a destruição eterna? Veja, entre o seu patrão e ele, qual dos dois te concede a vida eterna, né? Alguns dizem assim: é o patrão que me dá o dinheiro, mas será que é o patrão mesmo? Será que não é Deus por meio do patrão? Então, o segundo ponto é esse: devemos guardar os seus mandamentos. O terceiro ponto que devemos analisar aqui dentro desse texto é o seguinte: é dever de todo homem, e aqui é toda raça, língua, povo e nação. Não aceite a ideia de que isso aqui foi escrito só para o judeu. Foi o judeu que escreveu? Foi. Mas para ser absorvido, analisado e vivido pelo mundo inteiro. Você lembra de Abraão, né? Deus disse de Abraão: ó, em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. E é do mundo inteiro. Porque Abraão era o que pregava o evangelho. Assim, tudo que Deus tem de salvação é para o mundo inteiro, não é só para o judeu, não. Um quarto ponto, então: Deus julgará tudo, ou seja, o que está revelado e o que está escondido. O que pode estar escondido? Obras boas. Sabia que tem gente que faz obras boas, interessantes, mas não gosta de aparecer e diz assim: ó, não fala que foi eu que dei, não. Não fala que foi eu que fiz, não. Não fala que foi eu que paguei, não. São obras lá ocultas, escondidas, meio escondidas, porque a pessoa não quer se mostrar. Mas Deus vê tudo.
Mas também tem aquelas outras obras escondidas, que são as da maldade, não é? E quase todas elas são escondidas, para que ninguém veja quem fez, quando fez, onde fez, como fez. Tudo está patente diante de Deus, tudo é revelado diante de Deus. Não tem nada que se possa esconder. Então, quando ele faz o juízo da maneira bem justa, sensata, equilibrada, com amor, não é? Então, não há nada que escape da tua vida e da minha vida para que Deus seja impedido de fazer um juízo correto. Isso está no Antigo Testamento. Então, o que nós aprendemos aqui no Antigo Testamento? Nós aprendemos que Deus vai fazer juízo, Ele é o juiz. A Bíblia também diz aqui que devemos respeitar a Deus, obedecer os seus mandamentos, porque Ele vai, com certeza, comparar a tua vida e a minha com os mandamentos que Ele quer que a gente obedeça, ok? E como Ele é dono de toda a situação, é Ele que define, é Ele que decide se você vai para o céu ou não, se você tem a vida eterna ou morte eterna. Então, o Antigo Testamento mostra para nós que Deus realmente vai executar um juízo. Ele não dá muitos detalhes aqui nesse pequeno texto, porque o nosso tempo também não é grande o suficiente para a gente abordar vários detalhes que o Antigo Testamento traz. Mas o certo é que você pode confiar que o juízo de Deus é para a bênção daqueles que acreditam no seu nome. Aqueles que temem o seu nome, aqueles que guardam os seus mandamentos, não vão ter medo no dia do juízo, não. O juízo vai vir, vai fazer o que tem que fazer, mas as pessoas que estão no Senhor, estas esperando no Senhor, serão libertas, serão salvas, serão absolvidas, serão justificadas. E aliás, no Novo Testamento nós encontramos muitos textos que falam sobre a justificação do homem, né? Que fala sobre a importância de sermos salvos pela graça, pela fé, pelo sangue de Jesus. Jesus é o centro da nossa salvação. No Antigo Testamento, Jesus era representado pelos cordeirinhos que morriam. Ali era uma expressão do juízo de Deus. Você sabia? Porque havia morte. E a morte é o fim do pecador. E aí, quando matava o animalzinho, significava você ou eu morrendo pelos pecados que cometemos. Mas para que nós não morrêssemos, morria o animalzinho. Aquilo ali era uma maneira muito interessante que Deus elaborou de ensinar para você e para mim que existe juízo e que dentro do plano de Deus o juízo é para salvar. Então alguém morria para outro ser salvo. Está ali uma escola ensinando um pouco do juízo de Deus para cada um de nós. Muito bem, então nós vimos aí que o juízo ele é real no Antigo Testamento. E daqui a pouquinho, após o intervalo, nós vamos analisar o que o Novo Testamento revela para nós sobre o juízo. Será que o juízo no Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento? Será que Deus ele se comporta de uma forma no Antigo e se comporta de outra forma no Novo Testamento? Nós vamos ver daqui a pouquinho, após o intervalo. Até já, fique por aí. Esquinão do 12, sua loja de preço único de Nanuque. Qualquer peça, somente R$12. E você ainda encontra peças na banca a R$5 e R$10. Você pode comprar em todos os cartões. Venha nos fazer uma visita. O Esquinão do 12 tem sempre grandes novidades para você. Esquinão do 12, Santos Dumont 336, Nanuque. Milkshake Mais, as 3 maravilhas reunidas em um só lugar. Milkshake, açaí e sorvete. Saboreie o que tem de melhor no calçadão de Nanuque. Adoce sua vida. Milkshake Mais, o sabor está aqui. Pão integral da Natural Pães, uma empresa de saúde para a sua família. Pedidos pelo telefone 33-3621-8907 ou WhatsApp 319-7528-4712. TIM Pão Integral é Natural Pães. Então, meus amigos, estamos de volta. E agora nós vamos dar uma analisada no Novo Testamento.
O que é que o Novo Testamento revela sobre o juízo de Deus? Será que é a mesma coisa? É algo diferente? Olha, teve um dia que eu estava conversando com uma pessoa cristã, um líder de igreja, e eu estava na casa dele, sentado no sofá com ele, e ele disse assim para mim: ô Fabrício, você sabe que no Antigo Testamento Deus era um carrasco, né? Você sabe disso, você não vai negar isso para mim, né? Eu fiquei calado. Você partilha desse mesmo pensamento? Eu acho que não. Eu acho que são pouquíssimas as pessoas que partilham do pensamento de que Deus era um carrasco no Antigo Testamento. Não existe essa possibilidade. Assim, Deus é o mesmo, sempre foi. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Deus é amor, diz 1 João 4:8. Queridos, vamos ver aqui o que diz o Novo Testamento a respeito do juízo. Eu quero convidar você agora a dar uma olhadinha lá em Tiago. O livro de Tiago fica no Novo Testamento, depois de Hebreus. Vamos abrir a Bíblia lá em Tiago? Tiago capítulo 2, depois dos Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito por Paulo, sabia? Muitos comentadores creem que Hebreus foi escrito por Paulo, né? Mas agora chegamos aqui em Tiago. Muito bem, no capítulo 2, ele vem falando sobre alguns assuntos importantes. E eu quero que você leia comigo o versinho 12. Vê se o versinho 12 não é meio parecido com aquele de Eclesiastes que nós lemos. Vamos dar uma olhadinha aí. Então, Tiago 2:12. Está escrito assim. Vou ler aqui. Diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Observou? Não é interessante? Olha a lei entrando aqui de novo, julgamento entrando aqui de novo, Deus entrando no processo de julgamento, não é? Aqueles mesmos elementos que nós vimos lá em Eclesiastes 12, parece que estão aparecendo aqui de novo. Isso é bom demais, porque mostra que Deus não muda, Ele é o mesmo, é um Deus de amor. E neste texto nós encontramos algumas coisas, alguns pontos que nós vamos analisar a semelhança do que fizemos no Antigo Testamento. E o primeiro ponto é que quem vai fazer o juízo é Deus. Ele que vai fazer o juízo. E a Bíblia diz que é Ele que vai dar a vida eterna ou a morte eterna, então não pode ser outra pessoa a fazer, a não ser Deus. E nós vamos ver mais especificamente quem é da divindade que vai estar à frente deste processo. Mas o segundo ponto diz o seguinte: Ele usará a sua santa lei como padrão. Viram aqui? Aqui ele chama a santa lei de lei da liberdade. Exato. Quem obedece é livre, quem desobedece é escravo do pecado. Então, estas pessoas que vão ser julgadas todas na humanidade, todas elas que um dia viveram sobre esta terra, ainda vão viver, serão julgadas de acordo com a lei da liberdade. De novo, os mandamentos de Deus entram em pauta. E o terceiro ponto que podemos analisar aqui em Tiago 2:12 é que devemos andar de acordo com essa lei. Percebeu? Lá diz assim, olha, em Eclesiastes, né? Disse assim, deixa eu ler aqui para você e para eu também. Diz aqui, ó: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E ele fala, porque Deus há de trazer a juízo toda obra. Então, teme e guarda. E aqui no Novo Testamento, Tiago, ele diz aqui, olha, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, você deve viver aquilo que você ensina. E eu devo viver de acordo com o quê? Com os mandamentos, porque nós vamos ser julgados de acordo com os mandamentos. Assim, a Bíblia mostra para nós que Deus vai fazer juízo também, Ele vai usar os mandamentos também. E aí você poderia dizer assim, mas essa lei da liberdade aí é os 10 mandamentos? Será que é? Será que não é? No capítulo 2, versinhos 10 e 11, esclarece para você
que essa lei da liberdade é os 10 mandamentos. E para você ficar tranquilo e convicto de que são os 10 mandamentos, leia o verso 10 e o verso 11 junto comigo. Diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Olha, e o verso 11: porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida ou matas, hás de tornar-te transgressor da lei. Então, perceba que ele está falando dos 10 mandamentos, porque é os 10 mandamentos que diz, não adulterarás, não matarás. Ele cita 2 mandamentos, para ficar claro para você qual é o contexto. Você sabe que todo texto tem que estar dentro do contexto, e o contexto aqui são os 10 mandamentos. Portanto, no juízo final, queridos, vão ser os 10 mandamentos. Ah, pastor, não vai ser a lei da minha cidade, não? Não. Não vai ser a lei do meu país, não? Também não. E a lei do meu patrão? Também não vai ser a lei do seu patrão que vai ser usado no juízo final. É a lei de Deus. Portanto, se você ou eu queremos ir para a vida eterna que Deus oferece, devemos guardar os mandamentos dele, observar as orientações dele, a palavra dele, porque é ele que vai te conceder isso. Nunca diga assim, ah, mas meu patrão mandou, ah, mas eu era das Forças Armadas, eles mandaram. Não adianta. Nós vamos ser julgados de acordo com a santa lei de Deus, a lei da liberdade. E sabe onde você encontra essa lei? Lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso 17. Você conhece o livro de Êxodo no Antigo Testamento? Você pode pegar a sua Bíblia, procurar o capítulo 20 de Êxodo, e do verso 1 ao verso 17 tem ali os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, não pela mão do patrão, não pela mão do governante, embora o patrão seja uma boa pessoa, o governante, mas também não são eles que definem a tua vida espiritual. A tua vida espiritual e a minha é definida por Jesus, o nosso Salvador. E tem um texto aqui de João 5:22 que diz o seguinte: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Olha, descobrimos que é dado a Jesus a autoridade de julgar. E assim nós vemos que o nosso Salvador será o nosso juiz, o nosso intercessor, o nosso advogado será o nosso juiz. Queridos, 1 Pedro 4,17 é uma outra passagem que diz por onde começará o juízo de Deus. Você consegue ser rápido e encontrar 1 Pedro 4,17? Posso ler? Então vamos lá. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Queridos, nós vamos desobedecer o Evangelho? Não podemos. Porque Jesus morreu, derramou o seu sangue para sermos obedientes e salvos. Eu gostaria de fazer um apelo para você. A Bíblia revela que Deus fará juízo. E agora eu me dirijo a você. Você deseja ser aprovado no dia do juízo final? Você gostaria de ter o teu nome associado com aqueles que vão receber a vida eterna? Você gostaria de ver o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seus parentes também desfrutando da vida eterna? O seu amigo, o seu vizinho, até quem sabe o seu inimigo? A Bíblia diz que nós devemos crer em Jesus e guardar os seus mandamentos. Quando eu creio em Jesus, Ele entra na minha vida, Ele mesmo me leva a guardar os mandamentos de Deus Pai. Por isso, queridos, nós precisamos, mais uma vez, dizer para você, lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 12,
fala de um povo que é perseverante, insistente em guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Esse é o povo salvo, esse é o povo santo, esse é o povo que Deus identifica como sendo seu. Porque quando cremos em Jesus, Ele entra no nosso coração, automaticamente Ele nos leva a guardar os mandamentos do Pai, que são os mesmos mandamentos de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, João 15, verso 10, diz que Ele guardava os mandamentos. E você pode encontrar em João 15, verso 10, a afirmação de que Jesus guardava os mandamentos e permanecia no amor de Deus. Assim também, queridos, nós devemos guardar os mandamentos de Deus para permanecer no amor de Deus. Os mandamentos ensinam uma tábua, amor a Deus, e a outra tábua, amor ao próximo. Os 4 primeiros mandamentos, amor a Deus, e os 6 últimos, amor ao próximo. Eu gostaria de fazer uma oração com você, para que Deus pudesse nos dar a vitória no grande dia do juízo. Feche os seus olhos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado pela oportunidade de poder analisar a Tua palavra nesta ocasião. E nós te pedimos que Tu possas abençoar este Teu Filho que assistiu esta mensagem hoje, agora, que a Tua mão seja sobre ele, para que ele escolha guardar os mandamentos que estão em Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17. Ajude para que cada um dos Teus filhos faça parte do povo que crê em Jesus e que guarda os Teus mandamentos, porque esse povo perseverante é o que vai estar em pé no grande dia do juízo e poder receber a vida eterna conforme a Tua vontade. Nós te pedimos a Tua bênção sobre cada um destes e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos nos encontrar numa próxima oportunidade para analisar mais uma profecia sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus pretende fazer na sua vida e na minha vida. Então, até o próximo encontro, quando nós estaremos analisando outra vez o Antigo e o Novo Testamento a respeito da salvação. Que Deus o mantenha e até lá.